A bola não para você que está acompanhando meu canal no YouTube, se inscreva, dê seu like, manda mensagem. Vamos falar de direito desportivo com um advogado especializado em direito desportivo, Igor Maffei Bellini. O Igor que já esteve no estúdio do A Bola Não Para, e ele vai contar, a gente vai citar 3 casos que ele está trabalhando, e um deles que está gerando, não vou falar polêmica, mas muita curiosidade, muita gente olhando, muita gente de olho, que é o caso da Cristal Bezerra, né? Nós trouxemos em primeira mão, lá na CESP, na Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a palavra da Cristal Bezerra, primeiramente, publicamente falando no A Bola Não Para, sobre tudo que ela passou, né? Sendo aí atleta de ponta da ginástica do Brasil, atleta do Pinheiros, e da seleção brasileira, tudo que ela passou, né? Ela falando a respeito da relação dela com a sua treinadora, né? Problemas físicos que ela tem, até hoje aí ela tem, né? O bíceps com problema, problemas psicológicos, né? Problemas de atraso de estudos, né? Tudo isso que reflete no dia a dia da Cristal, a gente vai falar muito sobre isso, e nós também, nos últimos dias, nós trouxemos a palavra da mãe da Cristal, né? A Cleópatra Silva, também o lado da mãe, né? Porque a mãe teve uma participação direta, né? Na educação, no acompanhamento da Cristal e nos casos, né? Principalmente no caso do doping, esse último que fez com que a Cristal fosse punida por 4 anos. Então a gente trouxe todos os lados, né? Deixamos aberto, é sempre bom falar, antes a gente dar um abraço aqui no Igor, aberto a todos que são citados, falados aí na Bola Não Para. A gente já procurou as pessoas citadas, as pessoas são cientes que, se quiserem se manifestar, o microfone da Bola Não Para, como sempre, de forma democrática, está aberto. Doutor Igor Maffei Bellini, muito obrigado por atender aqui a Bola Não Para, tudo bem? Tudo bom, Fred? Tudo bom para a nossa audiência? Desejando um bom dia para quem é de bom dia, uma boa noite para quem é de boa noite, já que a gente nunca sabe em que horário a gente vai ser visto, né? Já tá craque, já sabe que a audiência na internet independe do horário, né? Exatamente, até porque eu também fico assistindo internet de madrugada, então já estamos aí nesse meio. É verdade, né? É desse jeito mesmo. Eu também sou um dos corujinhas aí que fica acessando na internet de madruga, assistindo podcast, assistindo documentários. Aliás, eu até assisti no final de semana a Atleta A, né, no Netflix, em português, né? Atlete I, né, seria, que é sobre ginástica, sobre um médico ligado à Federação dos Estados Unidos acusado de assédio sexual por dezenas, milhares de meninas aí, inclusive da seleção norte-americana, e dá para ver muita coisa, vocês vão ver no documentário, algumas situações muito similares que a gente viu aí nas matérias que a gente tem feito aí da ginástica. Não em relação ao assédio sexual, mas de comportamentos e atitudes. Eu Assistam, acho que, vale a pena. Fred, eu acho que Sim. O problema da ginástica é a permissividade. Tem muita coisa que é assédio, que as meninas, eu estou falando de meninas porque Claro. acaba sendo os maiores números de praticantes são do sexo feminino. As meninas não acabam percebendo que é um assédio. E aqui eu vou usar uma frase que não é minha, eu não lembro o autor. Todas as palavras são oblíquas e potencialmente duvidosas. Então, vamos definir esse assédio. É o que você falou, não é um assédio sexual, mas é um assédio moral, um assédio comportamental. O que acontece muito no mundo do esporte é esse assédio moral, que é uma palavra comum no direito do trabalho. Onde Sim. Você é moralmente assediado a fazer coisas que você não quer, coisas que você não deseja, que você é obrigado a fazer por estar numa estrutura de comando, como foi o caso da Cristal, tanto na CBG, como no Centro Olímpico, como no Pinheiros. Sim. Mas segue com o barco aí, depois a gente Não, fala. Mas e vale a pena para quem está acompanhando a gente e é da ginástica, é fã da ginástica, muita gente veio para o canal por causa da ginástica, por causa do caso da Cristal Bezerra e dos outros que eu tenho contado, né? A partir do momento da Cristal falando, gerou outras atitudes, bem parecido com a história do atleta A, assistam na Netflix, que é um jornal menor em Indianápolis, que começa a fazer uma cobertura. Já tinha uma denúncia de 1 ano atrás que ninguém deu ouvidos, esconderam a denúncia. Aí, a partir dessa matéria de um jornal menor nos Estados Unidos, inicia-se uma campanha, outras tomam coragem em falar, inclusive atletas da seleção, inclusive a Simone Biles, inclusive, participando. Então, veja a importância também dos grandes nomes, né? Outro dia eu coloquei um trecho da mãe da Cristal, da Cleópatra, gerou uma controvérsia. Ah, mas estão jogando peso para a gente. Não é peso. Elas têm uma importância hoje que podem ajudar o esporte que elas praticam e tanto amam. É isso, não é peso.
É só a condição de que elas têm um poder que a Cristal, por exemplo, não teve. Porque ela não tinha uma conquista olímpica, por exemplo, né, junto com ela, para dar poder que ela falasse naquele momento, e ela saberia que não seria punida. Pelo contrário, ela sabia que se abrisse a boca, ela seria punida. Porque é isso que vem acontecendo. A gente vai contando casos aí de quem contesta, de quem fala alguma coisa, acaba sendo punido, retalhado no meio da ginástica, infelizmente. Eu acho que é importante essa série de matérias que você está fazendo. Eu vou chamar de matérias, não de entrevista. Sim. Porque, às vezes, Fred, a pessoa está tão envolvida no meio e ela não consegue perceber o quanto mal aquele meio faz para ela. Acaba caindo numa perversidade normativa, acha que é aquilo. Acha, infelizmente, que precisa sofrer, que aquilo é o normal e não é. Eu vou puxar só um exemplo do futebol, que a gente vai falar no final. Claro. Cara, que é o castigo físico. Mandar atleta correr em volta do campo é um castigo físico que acontece no basquete, que é o esporte, no esporte de origem, no futebol. Não você, Fred, mas as pessoas têm que entender que você não é obrigado a correr como castigo. Você tem que correr como preparação física. Nunca, jamais como uma punição porque discutiu com um técnico ou com um colega de treinamento. Nós estamos no século XXI e no Brasil não é mais permitido castigo físico. Eu vou pegar um exemplo da Cristal. Cara, você não pode proibir alguém de beber água. Sim. Além de ser um castigo físico, isso é uma coisa desumana de se fazer. Porque o direito à água potável é garantido a todo ser humano. Ah, mas desrespeitou, mas fez não sei o quê. Não. Quer punir? Pune no salário, pune na bolsa, pune tirando de uma competição, mas nunca tirando a água ou a alimentação, ou mandando fazer uma atividade física extenuante por mera punição. Então, aproveitando, você é o advogado que representa a Cristal Bezerra. Eu queria que você contasse para que o público que está assistindo a gente, porque uma coisa é a investigação da Confederação Brasileira de Ginástica, que a mãe, a Cleópatra Silva, trouxe uma novidade no sentido que a CBG emitiu um comunicado pedindo tudo que ela tem de provas, tudo que ela tem de documentos, tudo que ela tem de que possa colaborar e corroborar do que a Cristal disse na entrevista do Uma Bola Não Para. A entrevista está, inclusive, citada nesse pedido da CBG, né, no sentido de apurar se é verdade, se apurar os fatos, né, e deixando bem claro que a Beatriz Fragoso, a Bia, ela tem o direito de defesa, presunção de inocência, tudo que rege aí é o direito, né? Isso não foge, é para qualquer um, para aqueles que são culpados, para aqueles que não são culpados, e a Beatriz Fragoso tem todo o direito de se defender, e já entrei em contato com ela antes da entrevista ao ar da Cristal, para que ele se defender, ela preferiu não se defender. Então, só para você explicar, por favor, Igor, qual a sua participação em uma ação na justiça que tem aqui em São Paulo? Porque uma coisa é a CBG, uma outra coisa é o Pinheiros e uma outra coisa é a ação de vocês, né? Então, queria que você explicasse, até para separar, porque eu vi que houve uma confusão do público em algum momento, não pela gente, mas são coisas distintas, ao mesmo tempo se tratando do mesmo assunto, Igor. Talvez a confusão venha porque, infelizmente, é a mesma técnica. E isso... Não estou falando de Cristal agora, estou falando de esporte de modo geral. É um mal que acontece no esporte, que é o técnico que acompanha o atleta durante toda a sua formação de base. E por que isso é um erro na visão do Igor? E como eu volto a falar, não estou falando da Cristal especificamente, estou falando de todos os esportes, tá? Porque o atleta ele não tem a possibilidade de ver outros modos de treinar, outros modos de relação atleta-técnico, que aí a gente entra naquilo que a gente falou da permissividade. Cara, se a pessoa só vive aquilo, ela não consegue entender que aquilo é o errado, que aquilo não lhe faz bem. Acaba entrando numa normalidade que a pessoa não consegue ver o quanto ruim é, quanto fora do normal é. E agora vamos explicar isso, olha. Falando para vocês que não conhecem, que conhecem a história da Cristal, mas não conhecem inteiro. Prazer,
Eu sou o Igor, advogado da Cristal, junto com a minha sócia, a Monique. Eu venho do basquete, Monique vem do futebol, então a gente passou pela base, eu do basquete, Monique pelo do futebol. Monique teve vários técnicos, eu só tive um técnico a minha formação inteira. A nossa ação hoje é contra o Esporte Clube Pinheiros. E se a razão social não for essa, eu peço desculpas, mas eu acho que é. Mas é contra o Pinheiros. O que a gente pede na ação? Que o Pinheiros seja punido porque ele foi omisso no dever de salvaguardar a Cristal. Cristal tinha um contrato de formação que a gente preferiu não discutir na Justiça do Trabalho. Fred, obrigado por permitir explicar isso, porque já me perguntou. Por favor. A gente não quis discutir se era fraude ou deixava de ser fraude esse contrato, porque se eu vou na Justiça do Trabalho pedir que seja declarado como fraude, ela como empregada, e eu perco esse reconhecimento da fraude na Justiça do Trabalho, eu perco todos os processos, porque, via de regra, vem assim, era contrato de formação, ela não era empregada, você não devia estar aqui, o pedido é improcedente. Então, para aqueles que estão nos vendo, vocês podem até deixar um like aqui, depois comentar, porque vocês acabaram de ganhar uma aula prática de processo de trabalho. Isso aqui são 20 anos de experiência que vocês acabaram tendo resumido em pouco mais de 1 minuto. Então, para agilizar, a gente não está discutindo. Eu estou indo na Justiça Comum, que é onde eu discuto contrato de aprendizado, contrato de formação, requerendo, como eu disse, a condenação do Pinheiros, porque ele não foi assertivo em garantir um meio ambiente de trabalho saudável para a Cristal. A gente não fala das outras atletas, mas quando você tem um meio ambiente de trabalho prejudicado a um, você acaba tendo um direito de trabalho prejudicado a todos aqueles que estão naquele meio ambiente. Para os nossos telespectadores, para os nossos internautas entenderem, imaginem que é uma onda. Essa onda não atinge só a Cristal, ela acaba atingindo todo mundo, mesmo aquelas atletas que não tinham treinamento com a Bia. Então, a nossa ação é contra o Pinheiros por causa disso. E, como eu falei alguns minutinhos atrás, infelizmente a Bia foi técnica no período inteiro, por isso que ela é super citada. A CBG está fazendo uma outra apuração interna do que aconteceu quando a Cristal estava servindo a seleção brasileira. Ali está sendo apurado o que aconteceu segundo as diretrizes internas da CBG. Para ficar mais fácil para o pessoal, ali é como se fosse uma sindicância interna. Eles estão vendo se essas atitudes estavam de acordo com as normas e condutas esperadas de uma técnica da CBG. E a gente acabou não seguindo até o Centro Olímpico, porque estaria prescrito para discutir o que aconteceu no período do Centro Olímpico. Mas se vocês verem o que a Cristal falou e o que a mãe dela falou referente ao Centro Olímpico, é porque precisava se construir todo esse caminho para que a justiça visse o quanto isso foi prejudicial e os motivos pelos quais, de plano, a Cristal não foi, exercendo o direito de resistência dela, falar, Pinheiros, eu não vou treinar com a Bia dessa forma. É porque ela não tinha aquela capacidade plena de entender o quanto mal aquela rotina estava fazendo. Você viu nas entrevistas e está no processo que foi mandado e-mail, foi mandado WhatsApp, a mãe, falando em nome da Cristal, até porque a Cristal era menor de idade, com um pouco de conhecimento prático que elas tinham, elas gritavam por socorro, mas não era aquele grito audível, não era aquele grito escutável. Por quê? Para essa rotina de treinamentos, aquilo era o normal, mas elas já sentiam que não era. Não pode ser normal, Fred e telespectadores, eu tenho que tirar foto do meu prato. Ah, Igor, mas a minha nutricionista pede, mas é a sua nutricionista pedindo e você faz se quiser. Você não é obrigado por um superior hierárquico. Eu acho que agora a gente consegue explicar para o teu público, para o nosso público, né, porque eu estou junto, claro, que foram 3 situações diferentes envolvendo Cris e Bia.
E por que o processo é só contra o Pinheiros? É só contra o Pinheiros porque o Pinheiros era o empregador. Ele deveria ter agido, seja quando recebeu as primeiras denúncias delas, nomeado uma assistente social para acompanhar, pedido para o diretor de modalidade estar presente, ter chamado para uma conversa. Você não pode ficar simplesmente observando. Tanto é que a gente foca nessa ação, não quero me estender demais, nisso, na omissão do Pinheiros, que viu que estava degradada a relação e continuou omisso. A gente percebe, né? Ela segue trabalhando normalmente no Pinheiros. O Pinheiros, inclusive, eu, Fred, já por 2 vezes entrei em contato. O Pinheiros emitiu uma nota dizendo que não sabia de nada, o tempo que a Cristal ficou no clube, um pouco mais de 2 anos, que a Bia quase o tanto que isso, né? E o Pinheiros diz que segue numa investigação interna, uma investigação que até agora, a olhos vistos, né, a gente não tem nenhum avanço, ao contrário da CBG. Não sei se vai dar alguma coisa ou não, mas a CBG, pelo menos, a gente percebeu um movimento. E o Pinheiros, nessa sindicância interna, ainda não houve esse movimento diferente, né? E isso é um outro processo também interno do clube, que também não tem nada a ver com esse processo judicial, certo, Igor? Exatamente. Aí é uma coisa interna deles, para apurar responsabilidades internas, seja da técnica, seja de diretores, seja de quem for. E vamos até dar um mérito. Se o Pinheiro está fazendo de uma forma interna, sigilosa, é como deveria ser, ao contrário de algumas outras agremiações que colocam em público que não era para colocar. Porque a gente vai falar disso lá na frente. Sim. Ao Fabrício não foi dado esse benefício de dúvida, essa presunção de inocência que é garantida pela Constituição. O Santos não deu ao Fabrício. O Santos simplesmente convoca uma entrevista coletiva, o demite sumariamente, sem direito a ser chamado para explicar, com base em meras alegações. Por isso que eu estou louvando a atitude do Pinheiros, mesmo eu estando processando ao Pinheiros, porque ele está fazendo o que é certo. Ele errou em relação a Cristal, mas está fazendo certo na forma como está apurando. E só lembrando que a justiça não é pautada pelas apurações internas de uma sindicância. O Pinheiros pode entender, pelo motivo A, B ou C, que estava tudo certo, mas a justiça ela pode entender, por B, C e D, que estava tudo errado e condenar ao Pinheiros. Porque uma coisa é ver sob os olhos internos, dos regimentos internos do Clube Pinheiros, outra coisa é ver sob os olhos da Justiça, Constituição Federal, o Código Civil. É importante a gente deixar isso claro, que uma não vincula a outra. E até aproveitando, né, Igor, assim, nisso, pegando o que você falou, porque, assim, de certa maneira, para o Pinheiro seria até melhor que na sindicância, não, mesmo não tendo influência na justiça, mas ela mostra que na sindicância feita interna não houve uma punição, ou acharam que a condução da Bia foi correta, ou não teve nada de irregular, pode ser uma tentativa de defesa também. Eu sei que você já acabou de citar. Não vale para a justiça vai analisar tudo, é um outro aspecto. Mas, para você colocar mais um documento para se defender, isso pode acontecer também, né, Igor? Assim, estou no campo da hipótese, pode ser que não. O Pinheiros também ateste que houve um erro, né? E aí é um outro. Essa pergunta já não valeria, mas a gente não sabe o resultado. Então, assim, isso de certa forma pode ser colocado mais um anexo, mais um documento aí? Pode. O Pinheiros fez isso num caso de uma outra ginasta, que me fugiu o nome, que a gente cita no nosso processo. Ele fala, olha, fizemos uma apuração interna e aqui estava tudo certo. É uma ginasta que acabou falecendo. Sim. E eu peço desculpas aos familiares dessa ginasta, porque a minha memória falha, porque agora seria interessante eu citar, mas peço desculpas por não citar. Ou talvez seja até melhor não citar, é que a minha memória não lembra mesmo. Mas o Pinheiros pode apurar e levar para o processo. Só que aí o Pinheiros deveria, nessa sindicância, também chamar a Cristal. Porque se foi tudo começado em relação ao que o Cristal falou, a Cristal deveria ser ouvida nessa sindicância, Fred, para que ela possa, na sindicância, esclarecer alguns pontos.
Porque a sindicância, ela tem que dar o legítimo direito ao contraditório e à ampla defesa, que é o direito da parte influenciar no sentido normal, não é no mau sentido da influência, na decisão dos juízes. Se a parte não é ouvida, se a parte não é escutada, eu não tenho ali o princípio da ampla defesa. Que a ampla defesa é isso, é querer influenciar a sua decisão com os meus argumentos. O clube não pode simplesmente fazer uma sindicância ouvindo só uma parte. Sim. E a ginasta, só a gente vai deixar aqui, foi a Jaqueline da Silva, 17 anos de idade, era do Pinheiros, da seleção brasileira, morreu em 2021. Então é desse caso aí que o Igor citou. Obrigado por me lembrar, porque eu não lembrava. Eu lembrava só que era Jaqueline, eu não sabia o sobrenome, eu falei, enquanto você estava falando, fui pesquisar rapidinho, e Jaqueline da Silva, 17 anos aí. Não é bom a gente deixar claro que quem quiser pesquisar a história também pode, mais uma história de ginástica que você possa entender um pouco mais aí, né? O que acontece aí nos bastidores. Igor, ainda do assunto Cristal, né? Você não é um advogado no caso do CBG, mas você, de certa forma, tem acompanhado aí. Para você, uma opinião sua, é importante esse avanço da CBG no sentido de buscar saber o que aconteceu? É um caminhar, pelo menos, assim, porque a gente viu, e eu recebi muitas mensagens, né? Quando a técnica esteve presente numa competição nacional, logo depois da entrevista da Cristal, para muitos soou como, poxa, não vai acontecer nada, não vai nem se afastar para apurar se existe algo de verdade ou não, né? Teve essa sensação de impunidade que a gente cansa de ver aqui no país, né? Não é uma coisa do esporte, é do país, né? Mas assim, você acredita que seja um passo, pelo menos, está se dando esse passo? A gente não é o advogado, porque a Cristal ela não é parte. Sim. Ela não precisa de advogado. A gente ajudou a confecção dos documentos, a ordenar os documentos, mas a gente não fez uma petição juntando. Mas a gente está dando todo o apoio que a família precisa. E aqui eu vou me permitir discordar de quem acha que a Bia devia ser afastada, porque contra a Bia, garantindo o princípio da presunção de inocência, Igor, você está falando contra a sua cliente? Não, eu estou falando pela justiça. Sim. Como eu expliquei, o meu caso não é contra a Bia, o meu caso é contra o Pinheiros. Ela, enquanto não tiver a apuração dentro da CBG, dentro do Pinheiros, ela não deve ser afastada, porque eu preciso garantir a ampla defesa dela, a liberdade de trabalho dela, porque é o ganha-pão dela. Os clubes poderiam suspendê-la preventivamente por 29 dias, uma sanção disciplinar trabalhista. Mas eu não posso afastar ela para apurar. Ela continuar trabalhando não iria prejudicar de nenhum modo as averiguações das colocações colocadas, que a gente trouxe aos autos. E a gente que vê a nossa cliente sofrer uma injustiça durante anos, a gente não pode querer retribuir na mesma situação. A gente sempre disse, e eu digo isso, você pode perguntar para todos os meus clientes, que eu prefiro perder com a verdade do que ganhar com a mentira. Então, que ela continue trabalhando, que ela continue enquanto se apura. Apurou, está errado, que seja punida. Apurou por um motivo A, B ou C, na sindicância, que está tudo certo, ou então que era caso só de uma advertência, que tome a advertência. Mas eu, particularmente, sempre disse isso e vou continuar defendendo, sou contra o afastamento preventivo, a não ser que você tenha fortes provas de que aquela pessoa pode prejudicar o andamento da averiguação. Não é forte provas do alegado fato. Tem, né? As provas existem. Sim. E ela não estaria prejudicando as investigações, ela não teria por que ser afastada. Aí pegando um gancho seu, Fred, eu estou falando demais, está parecendo um monólogo. Não, pode falar, é importante, você que tem que falar, eu tenho só uma perguntinha ou outra. Por que eu estou te falando que ela não precisa ser afastada? Porque uma coisa que a gente vai trazer do direito penal, onde eu não milito, apesar de ter feito algumas coisas no passado, é uma frase que é muito verdadeira. É melhor um culpado solto
do que 1.000 prisioneiros, do que 1.000 inocentes presos. A gente não pode ter essa ânsia punitiva. Vou punir. Eu preciso dar uma resposta à sociedade. Não, você não precisa dar resposta à sociedade. A sociedade brasileira e mundial tem que começar a entender que justiça rápida demais é injustiça. Como justiça lenta demais também é injustiça. Quando ela continua trabalhando, está sendo feita a justiça, porque está sendo apurado, está sendo dado a ela todas as garantias de liberdade de trabalho, de produção de provas e da presunção de inocência, que por outras coisas você já cansou de me ouvir falar. E eu não posso ser incoerente. Claro. Não posso estar numa hora defendendo a presunção de inocência quando me interessa, e em outra situação dizendo, não tem que ter presunção. Não, a presunção de inocência ela tem que valer para todos. Porque, só para finalizar, volto a falar, a minha discussão não é contra ela, é contra os empregadores dela que não souberam tratar, não souberam dar um basta. E só um outro detalhe, contra a Bia, de alguma forma, indiretamente, pode acontecer algo na justiça ou não? Realmente é só o Pinheiros que está sendo aí chamado aí a se explicar, Igor? Olha, Fred, também por uma questão nossa, discussão minha com a minha sócia, com a mãe da Cristal e com a Cristal, a gente preferiu focar no clube, porque é o clube que tinha que ter toda essa responsabilidade. Sim, a treinadora tem a sua parcela de culpa, mas a parcela de culpa maior é de quem não agiu, de quem foi omisso em agir e de quem acreditou apenas no resultado esportivo. A gente pode falar assim, não, mas o resultado esportivo também beneficiava a treinadora. Só que, em última análise, beneficia CBG, beneficiou Centro Olímpico e beneficiou ao Pinheiros. Então, a gente está indo contra quem foi beneficiado. E o Pinheiros pode, depois, se for o caso, entrar com uma ação de regresso. Não teria também lógica a gente fazer tudo isso e dividir as ações. Porque se eu divido as ações, eu posso ter a seguinte situação, Fred. Rapaziada, deixa um outro like aí, comenta, porque estão tendo outra aula de processo civil. Se o Pinheiros é responsável pela atitude do preposto, eu não preciso processar o preposto. Eu não posso colocar os dois juntos. Porque o Pinheiros responde pelo preposto. Se o preposto está junto, eu poderia ter uma sentença divergente. Ou eu poderia ter uma sentença divergente caso eu tivesse dois processos distintos. Então, quando você tem um empregador e um preposto agindo contra, você processa sempre ao empregador, não a pessoa do preposto. Só uma dúvida também, Igor. Quando é uma sindicância do Pinheiros, há necessidade de ter advogado ou não? Ou se quando forem chamadas, se for chamada a Cristal, como que vai funcionar? Nós sempre defendemos o direito de toda pessoa envolvida em uma sindicância de estar acompanhada do seu advogado. Mesmo que você seja o acusador, é um direito seu, e a Cristal sendo chamada, nós lá estaremos, como a gente está dando o respaldo na CBG. É que na CBG não foi pedido nada além da entrega de documentos. A partir do minuto que CBG fala assim, venha prestar um depoimento ou entregue alguma coisa por escrito, aí nós atuaremos nesse sentido também, de fazer a defesa, porque os processos de sindicância são processos administrativos, e a Constituição garante a presença do advogado também em processos administrativos. Eu acho que isso é interessante a gente falar. E isso vale para esportes, vale para a vida. Numa sindicância de um condomínio que vai se apurar, todo mundo tem direito a ter um advogado do seu lado, porque ninguém tem que conhecer todos os fatos da lei. E é por isso que, às vezes, Fred, acontecem barbaridades, seja em clubes, sejam em condomínios, seja no que for, porque as pessoas, às vezes, agem com a emoção e não com a razão. E a justiça, ela tem que ser pautada mais pela razão do que pela emoção. Às vezes, a justiça reside em retardar a resposta para que eu apure o fato.
E por isso que precisa do advogado. Porque a gente, nos últimos anos, vimos alguns processos subverterem a ordem. No mundo civilizado, você faz as provas, processa e prende. No Brasil, nos últimos tempos, você acabava prendendo para produzir provas para depois julgar. A gente inverteu a ordem, durante muito tempo se achou isso normal, e não era normal. Tanto é que essas decisões foram anuladas depois. E, Igor, só aproveitando, assim, em média, você tem um prazo, assim, pelo menos em primeira instância, em encaminhamento de prazo na justiça desses tipos de casos? Então, claro, tomando-se base o que você está trabalhando com a Cristal, mas em média de resposta da justiça, que, claro, houve uma mudança, houve, né, ainda continua, de certa maneira, em alguns casos de forma lenta, mas houve uma rapidez em virtude de muitas coisas já de forma digital, tudo. Existe um prazo, assim, em média, Igor, nesses casos, Olha, assim? eu vou falar aqui do estado de São Paulo, onde a gente está e onde corre o processo. Apesar de eu ter processo no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, a gente tem processo, acho que em 10 estados do Brasil. Eu falaria algo em torno de 6 meses a 1 ano. O caso da Cristal está para ser citado o Clube Pinheiros. A citação saiu agora semana passada. A gente está gravando isso numa segunda-feira, dia 18. Vamos deixar claro, porque quando a gente fala semana passada, vamos dar referência para quem está vendo. Eu acredito que a citação deva chegar agora até o final desse mês. Mas como a justiça fecha dia 20 de dezembro, só deve ter alguma manifestação do Pinheiros para janeiro ou fevereiro do ano que vem. Aí a gente vai falar sobre a defesa deles e o juiz vai perguntar se a gente tem provas a produzir. E nós teremos provas testemunhais, por isso que para a gente é importante ouvir testemunhas na audiência e ouvir o preposto do Pinheiros. Muito bem. Então tá aí o caso Cristal. Mais uma coisa a falar desse caso, doutor Igor? Acho que a gente conseguiu abordar todo o assunto aí para quem está acompanhando a gente e tem sempre me perguntado se tem novidades, se tem novidade. Acho que a gente colocou todos os pontos, né? Não deixamos nada aí Não, de acho que fora. falamos de tudo e deixamos claro, especialmente, que a nossa maior intenção é que se rompa esse ciclo de tá me fugindo a palavra, de medo. Eu acho que medo é a palavra. Das ginastas terem medo de se manifestarem contra o técnico. Porque acho que as ginastas vão começar a se verem como seres humanos dignas de terem os direitos de não serem ofendidas. E até aproveitando, né, para quem está assistindo a gente, eu coloquei um e-mail à disposição. Quem quiser fazer alguma denúncia da ginástica ou contar sua história, mesmo que já tenha passado muito tempo, mas que possa te ajudar a tirar um peso das costas, a dar um alívio. Tem muita gente que me contou exatamente para tirar um peso. Às vezes não foi nem entrevista. Recebi relatos de pessoas, conversas por telefone, de WhatsApp, para a pessoa desabafar. E sentir-se acolhida no sentido de, poxa, alguém me ouviu uma história. Eu falei por tantas vezes e ninguém falou nada, pelo menos alguém está me ouvindo. Então, quem quiser, aproveita agora, eu vou pedir licença para o Igor, @terra.com.br, terra.com.br. Você tem uma história na ginástica, você passou por isso, está passando neste momento. Você pode ter o seu anonimato, você não precisa se identificar se você não quiser, se você quiser não se identificar, não tem nenhum problema, a gente pode contar a sua história. Você pode fazer uma entrevista comigo sem aparecer, eu vou alterar a sua voz para preservar a sua identidade, mas você pode contar a sua história, você pode se sentir segura ou seguro, porque tem ginastas do masculino que já entraram em contato comigo também. Que, assim, primeiro que o intuito nosso é de melhorar a imagem e melhorar o ambiente da ginástica, principalmente nesses bastidores, porque eu estou recebendo respostas de federações, de clubes, tudo. Ah, mas foram anos atrás. Não, a gente sabe de coisas que estão acontecendo hoje, atualmente. Não são anos, infelizmente aconteceram lá atrás, um pouco recente, e ainda hoje, nos dias de hoje ainda acontece. Pode ter diminuído? Pode até ter diminuído, mas aconteceu. E mesmo assim, os que aconteceram antes deixaram marcas na vida das pessoas, de jovens, de adultos, que têm dificuldade em ter chefes, em desabafar, em falar. Há marcas em se abrir, marcas físicas, inclusive, né, sequelas físicas. Então, não adianta só, mas isso foi lá atrás. Não, não. As pessoas carregam até hoje, vão carregar para a vida inteira. Então tem que se respeitar, inclusive, os casos que já aconteceram há um bom tempo,
Porque eu vi muita federação tirando o corpo nesse sentido de, isso já foi, agora não tem mais isso. Não, não é verdade. Não é verdade, porque eu estou recebendo relatos de que está acontecendo hoje. E já aproveitando que o Igor falou do Centro Olímpico, eu já vou até avisar. Já tenho relatos de pessoas sobre atitudes de treinador e treinadora no Centro Olímpico. Relatos de hoje e de ontem, né? No ontem passado, né? Então, presente e passado do Centro Olímpico, que é uma das referências da ginástica e de diversas modalidades aqui no país. Então, inclusive, eu já conversei com o diretor do Centro Olímpico dizendo sobre essas denúncias que eu tenho, que as pessoas preferiram não revelar a sua identidade, então é um cuidado maior. A minha intenção não realmente, se eu falar, sua identidade vai ser preservada, será preservada. Mas os casos foram contados, com exemplos, com datas e com fatos. Não é qualquer um que ligou para mim, não. É investigado, a gente pesquisa, vê as datas. Então, há citações de 3 profissionais do Centro Olímpico. Então, é importante que vocês saibam que a gente continua recebendo denúncias. Então, é só um aviso, aproveitar. Deixa eu só dar um pitaco antes da gente passar para o Fabrício, contar um caso que eu ouvi, como você, e esse não é da ginástica, é de um esporte coletivo, e é de um menino, que ele ficou tão traumatizado pelo que ele passou com o técnico dele, que ele não consegue mais entrar naquele ginásio daquela modalidade quando sabe que o técnico está lá. Criou uma barreira que ele, não vou falar que ele renega o esporte, mas ele evita ao máximo se fazer presente onde sabe que o técnico vai estar, porque traz lembranças completamente desagradáveis para ele recordar o que aconteceu há 15 anos atrás. Não é fácil. E esporte coletivo, hein? E esporte individual, com crianças, pré-adolescentes e adolescentes, eu coloco no campo da covardia o que fazem com crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Os casos são assustadores que a gente vai escutando. E até aproveitando, né, que eu já ia esquecer também, esse e-mail que você vai mandar, se você quiser mandar, tenha certeza que você não está sozinho na sua história. O seu desabafo, você contar a história, você não estará sozinho. Já tem muita gente acompanhando todos os relatos e não vai ficar nesse momento. E eu sou um grãozinho de areia, hein? Não estou achando que eu vou mudar o mundo, não, mas assim, não vai ficar nesse ponto, tá? Contei minha história, desabafei. Não. Está sendo tudo observado. Já aviso de antemão. Está tudo sendo observado. Todas as denúncias e todos os casos estão sendo observados. Já posso adiantar isso. E o e-mail tem não só você ter a chance de falar, mas a chance de, em documento, ter a chance do seu caso ser bem observado por pessoas importantes do esporte brasileiro. Tenha certeza disso. Já de antemão é importante um caminho que foi um passo dado aí, graças aí, a partir do momento da entrevista da Cristal, que gerou outras reações, outras entrevistas, e tem gente observando. Inclusive, grandes emissoras de televisão já estão de olho no caso Cristal e Bia. Isso aí não é... O meio sabe, o meio da ginástica sabe. Eu não estou contando nenhuma novidade. O meio sabe que tem uma grande emissora de televisão que já está querendo saber um pouco mais da história e tem perguntado aí a algumas pessoas sobre as histórias, e ainda bem, eu quero quanto mais gente, melhor. Eu não quero só ficar sozinho, não. E eu faço exatamente para tentar ajudar, de certa forma, o esporte, que sempre me ajudou na minha carreira. Como jornalista esportivo, é uma forma de retribuir também a ajuda do esporte na carreira. Mas vamos lá, vamos às outras histórias aí, Igor, que a gente tem mais história para poder contar. No A Bola Não Para também, nós tivemos uma... E, aliás, foi a primeira vez no A Bola Não Para, que foi uma entrevista em dois blocos, dois dias, né? 2 quintas-feiras, né? 2 programas. Que foi a história do Fabrício de Paula contando a sua história, né? O Fabrício, que era preparador de goleiros, né? Da equipe do Santos, foi acusado de tentar aliciar a goleira, né? Do Red Bull Bragantino, que já tinha um interesse do Flamengo. O Fabrício iria também trabalhar no Flamengo. Foi conversar com o goleiro a respeito disso, né? Isso eu estou falando o que disse o Fabrício, né? Foi conversar com o goleiro a respeito disso. A goleira acusou o Fabrício de ter tentado aliciar, tentado fazer com que ela entregasse aí, jogasse mal aí, e complicasse por causa de resultados. Além disso,
Ele também foi acusado de entregar um envelope para a quarta árbitra no jogo na Vila, entre Santos e Red Bull Bragantino, e depois viu-se que o envelope eram capas de chuva. E quase que seria um Fabrício. Tava naquele dia inspirado, que foi na goleira, foi na arbitragem, então parecia que era algo, né, totalmente inacreditável, né, tamanho assim, teria sido, entre aspas, a cara de pau do Fabrício, né, no sentido de vai na goleira, vai na quarta árbitra, né, e ele contou tudo isso, ele foi demitido, e o Igor já disse, do Santos, com uma entrevista do ex-presidente Rueda, né, que foi inclusive expulso do quadro de sócios do Santos. O presidente Rueda já o condenando, sem a chance dele ser julgado, ser falado. Ele foi punido também na esfera esportiva e está tentando aí retomar a sua caminhada. Então, Igor, o que você pode falar de novidades? Desculpa se eu mudei um pouco, se eu contei uma coisa fora ou não da história, que a gente vai lembrando aí do que a gente conversou com o Fabrício, mas acho que em suma é isso aí, do que aconteceu. O que você pode falar do caso do Fabrício, que está no interior de São Paulo, tentando aí resgatar a sua vida? Vamos lá, Fred. A gente está com uma ação na Justiça do Trabalho, lá em Santos, pedindo a reversão da justa causa aplicada, para que seja considerado como se o Santos tivesse mandado ele embora sem justa causa, que é a maioria das demissões, para quem está vendo a gente, é mandado embora sem justa causa. Por justa causa, tem que ser algo muito sério, muito grave, que tem que ser devidamente apurado. E a gente está baseando a nossa reclamação trabalhista numa ação anterior nossa, movida contra o Santos. Pessoal, de novo, hein, deixa o like e agradece aqui a aula de processo de trabalho para vocês aí. Que a gente entrou com uma ação cautelar de produção antecipada de provas, onde o Santos já me mostrou que ele não tinha prova nenhuma colhida. O Santos, quando fez a demissão de Fabrício, não se deu ao trabalho de chamar o Fabrício com pedido de explicações, tal qual como a CBG deve estar fazendo, o Pinheiros deve estar fazendo. Fala assim, senhor Fabrício, senta aqui, conta para nós a sua versão. Isso não foi dado a ele esse direito. Não foi dada a ele a presunção de inocência ou contraditória à ampla defesa. O Santos apresentou uma defesa, que é uma defesa X, a gente já fez a manifestação sobre a defesa, agora estamos no momento de coleta de provas testemunhais. E o Santos está trazendo a comissão técnica deles, eu não vou lembrar o nome das testemunhas, e pediu para ouvir a goleira, o que é uma situação muito engraçada, porque a goleira nunca foi empregada do Santos. A goleira é uma goleira do Red Bull. Hoje no Flamengo, né? Hoje no Flamengo, que é o que corrobora tudo aquilo que o Fabrício sempre disse, que eu estava sondando ela para levá-la ao Flamengo. Aí a gente pode discutir se é eticamente possível uma pessoa sob contrato contratar outra pessoa para isso, mas isso é uma outra história, isso não é manipulação de resultado, pelo amor de Deus, gente. E até uma história muito engraçada essa história, fala assim, quantos gols ela teria que tomar? Fala que não tem gols, porque uma outra parte da acusação fala que tinha que ter um placar agregado. Então, se o Santos fizesse um gol, mudaria. Não teria lógica isso. E, falando ainda do Fabrício, especificamente, eu acho que é importante a gente ressaltar que a condenação na justiça desportiva em nada é a mesma coisa. É o que eu sempre digo, disse para vocês, escrevi no livro que a gente está lançando agora sobre as bets em dezembro. Cara, justiça desportiva não é justiça. Ela tem um nome de justiça desportiva, o nome está lá na Constituição Federal, mas ela é um departamento administrativo dentro das instituições esportivas do Brasil. Tanto é que os auditores da justiça desportiva não são sujeitos do crime de desacato. Um auditor desacatado não pode dar voz de prisão. Um auditor ele não pode declarar a ocorrência de um crime como manipulação de resultado. Todos aqueles que declararam falaram que ocorreu um crime sem ter competência. A competência é da justiça criminal. E só depois de não caber mais recursos. Esse também é um dos fundamentos, Fred, da nossa ação. A justiça criminal não levou para frente essa situação. Foi feito um acordo de transação penal
para a justiça com o Fabrício. Vamos destacar aqui de novo, a justiça entendeu que não valia a pena apurar. Se a justiça entendeu que não valia a pena apurar, por que é que nós deveríamos insistir em embrigar para provar a inocência? Porque não é o Fabrício que tem que provar que é inocente, é quem acusa, é o ônus da acusação. Aí voltamos àquele princípio que a gente falou da presunção de inocência. Não é Fabrício, não é ninguém que tem que falar assim, eu não sou culpado. Não, ele até pode, mas o ônus é de quem acusou. Nesse caso, o ônus é do Santos e do Red Bull. Tanto é que o próximo passo é fazer uma ação contra o Red Bull Bragantino, porque o Red Bull aciona também a justiça desportiva. E só complementando, antes de eu te devolver falando demais, a maior prova de que o Fabrício é inocente é que metade da denúncia caiu por terra. Se provou que era uma capa de chuva. E aí entra a incoerência e inconsistência da condenação. Se metade se provou que não existia, por que a outra metade se considerou válida? Porque eu precisava dar um exemplo. Porque eu precisava demonstrar que a justiça pune. Não pune. Tanto é que não pune que até hoje tem várias suspeitas de manipulação e ninguém foi suspenso ou excluído do futebol como foi o Fabrício. Até porque acredito eu que pela nossa gritaria lá atrás, demonstramos a todos que quem acusa sem provas vai responder. Tanto é que o Ministério Público correu com os processos, a Confederação Brasileira do STJD não teve a coragem de excluir, só suspendeu. E as suspensões daquele ano passado estão acabando agora. E eu acho importante a gente só ressaltar, Fred, eu estou falando demais mesmo, que é uma punição da CBJD do Brasil, só vale no Brasil. Se aparecer qualquer outro convite, ele pode trabalhar em qualquer outro local. Não falou não. É importante você explicar, Igor, é importante, porque nós somos leigos, você está no dia a dia do direito, é importante aí explicar e a pessoa compreender. Mas só aproveitando o que é importante, porque quando eu fiz a matéria com o Fabrício, eu recebi essa pergunta também, e é importante até para vocês poderem explicar. Sim. Porque assim, o Fabrício fez uma transação, né, de pena, né, com relação à justiça. Só para você... um acordo de não persecução penal. Isso não é uma admissão de culpa. Eu queria que você só explicasse isso, Igor, por favor. Quando você faz um acordo com o Ministério Público, com a Justiça, ou com a Justiça e o Ministério Público homologando, eu estou dizendo, isso para mim não é importante. Eu não quero ter que provar a minha inocência. Se você, Justiça, também não quer provar que eu sou culpado, por que eu vou ficar discutindo isso 3, 4, 5, 10 anos? Se aquele que tem o dever de provar entende que não vale o trabalho de ficar movendo o processo, por que eu, que tenho a presunção de inocência do meu lado, tenho que ficar me debatendo para provar que eu sou inocente? Não, o ônus é seu. Então, fazer um acordo não é uma presunção de culpa. E aproveitando também, Igor, no STJD não tem mais jeito, assim, no futebol brasileiro ele não pode mais trabalhar ou daria ainda para reverter essa decisão? Tem um recurso que pode ser entrado, que é o pedido de... Vai me fugir o nome, eu só vou dar um exemplo, mas o nome correto eu acho que não é esse, tá? É de reabilitação. Ele poderia entrar com pedido de reabilitação, mas para entrar com um pedido, salvo o melhor juízo, ele teria que pagar a multa. E ele não tem dinheiro. Gente, o Fabrício, ele vive de dar aula de goleiros particulares e fez bico de pedreiro e pintor nesse período que ele estava afastado. Vamos lembrar que ele pegou uma pandemia. Não era algo simples. Era um final de pandemia, mas não era algo simples de se conseguir trabalho. O Fabrício, eu não lembro se ele contou ou não, a mulher dele estava grávida quando aconteceu tudo isso. Ele acabou, infelizmente, perdendo quem seria o quarto filho dele. O Fabrício passou por um momento de depressão e desespero muito grande. E é isso que aqueles que estão julgando têm que entender.
eu posso falar porque eu sou auditor em 2 justiças desportivas, jamais darei um voto dizendo que um crime foi praticado, seja de manipulação de resultado, seja de racismo, que é o caso que a gente vai falar depois. Sim. A justiça desportiva não pode se antecipar à justiça penal. O meio esportivo tem que entender que ele está dentro do meio social, ele não é um mundo à parte. Apesar de alguns atletas e alguns dirigentes acharem que estão acima da lei, ou que tem uma lei específica para o atleta, e ainda mais para o atleta de futebol, não. Você está englobado no mundo. E, infelizmente, o que aconteceu com o Fabrício foi um linchamento público provocado por 2 clubes que não tiveram o mínimo cuidado de apurar antes. Contra os personagens dirigentes de Santos e Bragantino, algo foi feito também, ou só em relação ao trabalho, em relação ao vínculo com o Santos, hein, Igor? Primeiramente, Fred, a gente está indo contra os clubes, porque na Justiça do Trabalho a prescrição é de 2 anos. Contra as pessoas físicas, tanto do presidente do Santos, como do Red Bull, como da própria goleira, são 3 anos. E antes de encerrar os 3 anos, serão tomadas as medidas necessárias. Por que a gente escalonou? A gente escalonou porque a trabalhista tem que vir primeiro. E, nesse caso, a gente queria ver as respostas dos clubes. Porque eu não posso responder abobrinha para o clube e chuchu para o presidente. E no caso do Santos é até pior, porque ele foi expulso do clube. Será que o clube não vai querer entrar com uma ação de reparação de danos contra ele, quando a gente sair vencedor? Porque ele chamou uma situação, uma entrevista, você conhece melhor do que eu, uma entrevista daquela, numa segunda-feira, para levar aquela quantidade de repórter que foi, não é algo simples. Sim. Não é que ele estalou o dedo e apareceu setoristas do Brasil inteiro para dar aquela repercussão. Se ele teve tempo de preparar uma entrevista, ele teria tempo, pelo menos, de fazer apurações preliminares. E aí, Fred, é uma situação que eu falo que é o problema de todo presidente de clube no Brasil. Todo não, porque toda unanimidade é burro. Mas a exceção confirma a regra. Os presidentes agem de afogadilho, na emoção de dar uma resposta para a torcida. Joga para a galera. Joga para a galera. É o famoso joga para a torcida. E dane-se depois que acontecer, não sou eu que vou pagar, é o clube. E se sou eu, às vezes eu sou milionário, o que é pagar 20 mil, 25 mil de indenização? Não é nada, pago rindo. E é esse tipo de situação que essa ação trabalhista está aí para demonstrar que o clube é responsável. E se a gente for processar o presidente do clube, é pela forma como ele agiu, não pelo que ele fez, porque ele fez contra o presidente, então o clube responde. Mas será que ele, pessoa física, ter dado a entrevista? Por que não chamou o diretor de futebol feminino para fazer, para ficar dentro da estrutura de comando? Por que ele quis personificar nele as declarações? Muito bem. O Fabrício hoje continua, né, treinando goleiros, né, Igor? Só para a gente deixar atualizado, né? Continua treinando no interior. Porque isso ele não pode né? Trabalhar em clubes. Sim. E eu já deixo um grande abraço, Fabrício, que eu tive a honra de conhecê-lo aí pessoalmente, participando aí do A Bola Não Para. Espero que ele consiga encaminhar a vida, porque não é fácil, né? Você perder a forma de sustento aí, de uma hora para outra. E eu estava esquecendo, a goleira você vai acionar lá para frente também. A nossa intenção é acionar pelo Fabrício, pelo Tássio e pela Alemanha ano que vem. Ele citou mais 2 pessoas, né, o Tássio e a Alemanha, que eram funcionários do Red Bull Bragantino, que também foram demitidos nesse caso. E que estão processando o Red Bull para tentar reverter sobre a mesma justificativa. São nossos clientes nesses processos também. E aqui a gente pode falar, porque são processos que não estão em segredos de justiça. E houve algum avanço dos dois, do Red Bull Bragantino? Não, ficou para o ano que vem. Ano que vem também.
Que história é essa, hein? Essa foi caprichada, essa do Fabrício aí, e realmente. A da capa da chuva, capa de. O presidente do Santos falou, entregou um envelope e tal, todo mundo achou que, poxa, tem entregado um maço de dinheiro e tal, e era capa de chuva, né? Então, algo. E sabe qual é o pior, Fred? O Santos não se deu ao trabalho de emitir uma nota para Reparar. reparar pelo menos metade da acusação. Sim. Sim. Esse é um dos motivos do pedido de danos morais. Metade foi provado que era falso. Sim. Viesse a público e falar assim, olha, errei. Nessa parte eu errei. E Mas... só para desse caso do Fabrício também, e por exemplo, né, que foi acusado de manipulação de resultado. Não foi encontrado um outro terceiro que teria chegado no Fabrício, para o Fabrício aliciar esse personagem que seria aí, normalmente, dos casos de manipulação de resultado, o personagem que dá o start para o início da manipulação. Esse personagem não existe, né? Não existe. É a confirmação de que tudo foi feito para pegar Fabrício como exemplo. Se fosse levado a fundo, teria sido atrás. Mas como eu te falei, Fred, nem a justiça quis ir atrás. É uma coisa tão pequena para a justiça que não foi. Pequena não, tão inverossímil, porque se metade já se demonstrou que não existia fundamento, por que vai pesquisar a outra metade? E só teve um prejudicado nessa história toda, né? O Fabrício. Incrível. Que perdeu o emprego com o Flamengo, perdeu empregos em outros clubes. E viu a esposa perder o bebê também. E viu a esposa perder o bebê, que eu não lembro se ele falou na entrevista ou não. Eu acho que ele Fabrício, não contou. Acho que ele não contou, Fabrício. Te peço perdão aqui. Não. Não tem... Mas não, eu lembro que ele já tinha citado isso, mas não foi comigo. Mas eu sei que. Ou falou comigo. É que, Igor, eu também. É tanta entrevista. É uma. De ter falado. Não tem nenhum problema. Acontece e faz parte. É o lado emocional aí, uma família abalada com uma acusação como essa. Mas vamos aguardar aí, que tiver novidades, vamos acompanhar o caso do Fabrício aí, tá, Igor? E dos outros também, já te falei até, do Tasso da Alemanha também, estou à disposição aí para eles poderem contar a história deles, que é o lado do Red Bull Bragantino, né? Que é o outro lado aí, que seria o trio que tinha armado tudo aí da situação. E é importante deixar isso claro, porque parece que só o Fabrício tá brigando. Não, todos querem provar a inocência. Sim. Na justiça do trabalho, que é onde interessa, porque no criminal não existe nada que os condene. Não existe, né? Não existe, é o que eu falei para todos. Se alguém falar que vocês manipularam, vamos processar na justiça, porque não existe prova. Olha que história, essa merece não a gente sempre citar, porque essa história é inacreditável. Mas vamos aí a uma outra história que o Igor também está trabalhando, né? Quanto ao técnico Hugo Duarte, que era treinador do JC do Amazonas, que foi preso em flagrante no jogo contra o Bahia, né? Que ele foi uma denúncia de injúria racial na partida da segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. E isso aconteceu, né? A prisão em flagrante. A jogadora disse que foi chamada de macaca pelo treinador Hugo Duarte. Queria que você falasse, Igor, um pouquinho dessa história, que, claro, já teve notícias na internet, mas é sempre bom relembrar e a gente poder falar um pouquinho desse caso também de injúria racial. Nesse caso, eu vou falar da parte civil, que é a nossa ação contra a CBF. Ele está muito bem assessorado por um outro profissional na parte criminal, que está tratando do assunto de forma exemplar. Então, eu vou me ater aqui a falar o que a gente está fazendo na parte civil para tentar anular. E vou até, o que eu esqueci de falar no Fabrício, a gente está com uma ação na Justiça Comum contra a CBF, no caso do Fabrício, para anular a pena. Por causa disso tudo que eu falei. Se não existe prova de manipulação, não há por que ter pena. E se a pena foi colocada por alguém que não tinha capacidade de dar, a pena é nula. E no caso do Hugo, a gente está fazendo a mesma coisa. Primeiro, entramos com um pedido administrativo para ter acesso ao processo inteiro do Hugo. E a CBF até agora não nos passou. Por isso que entramos com uma ação cautelar de produção de provas lá no Rio de Janeiro, no Fórum da Barra da Tijuca, que é a sede da CBF, pedindo que a CBF seja obrigada a nos entregar o processo completo, porque temos fortes indícios de que o Hugo não foi citado para apresentar a defesa dele,
Porque a CBF, Fred, comete uma falha. A CBF acha que basta notificar o clube. E não é assim que funciona. Ainda mais porque no caso do Hugo, ele já estava desligado do JC. Então, eu não posso exercer o meu direito à contraditória, à ampla defesa, que a gente já falou aqui mais de uma vez, se eu não sou intimado do dia do julgamento. O Hugo acabou condenado porque ele não conseguiu fazer a defesa dele como deveria fazer. Na verdade, ele não fez a defesa, ele só ficou sabendo depois. E se ele tivesse sido alertado do dia de julgamento dos prazos, provavelmente não, com certeza, ele teria apresentado a defesa e os esclarecimentos. E, quiçá, dito isso que eu disse aqui, que a justiça desportiva não é competente para falar se há racismo ou deixa de haver. Por mais gritaria que exista, a gente tem que respeitar os princípios legais. Se houve a imputação de um crime, se ele saiu preso do campo, é a justiça criminal quem tem que falar. Cabendo à justiça desportiva, depois aplicar a pena. Mas, Igor, e aqueles 60 dias? Qual é o problema de ter que aplicar a pena administrativa em 60 dias, Fred? O CBJD e as competições não foram feitas para analisar crimes. Foram feitas para analisar escalação irregular de atleta, carrinho violento, jogada violenta, ofensas à pessoa do árbitro. Punições disciplinares e administrativas no campo do esporte. Perfeitamente. Não foi feita para analisar crimes, porque senão você vai correr em paralelo às duas justiças. E uma pode te absolver e uma criminal. E a criminal pode te absolver e a desportiva te condenar. E isso gera situações horríveis. Tipo o Hugo, ele está suspenso, ele não pode trabalhar. Mas ele precisa viver. Então, a nossa ação é para anular o julgamento com base nisso. A justiça desportiva não pode fazer a afirmação de que existiu um crime, porque não é de sua competência, e porque ele não foi devidamente intimado a apresentar a sua defesa. Essa parte a gente tem que confirmar quando a dona CBF me mandar a cópia do processo. O problema é que faz quase um mês que a gente está pedindo e não vem. E no campo desportivo, no campo esportivo, melhor dizendo, ele foi punido com quanto tempo, Igor? Salvo engano, 8 partidas. 8 partidas. 8 partidas. O problema, Fred, é que no feminino, Série 2, 8 partidas é a competição inteira. Sim. Você tira a oportunidade dele de trabalhar durante um ano. E ele atesta que não falou. Ele atesta que não falou. Ele explica que ele só entrou no campo para afastar as jogadoras e ele reiteradamente fala: eu não chamei, não é da minha cultura, não é da minha educação, não é o tipo de palavra que eu falo. Eu estava longe e não me dirigir a atleta. E a atleta diz que tem testemunhas, né? É o que ela diz, né? O outro lado, né, Igor? Não sei se você tem essa ciência. O outro lado fala um monte de coisa, até porque foi o Bahia que entrou com essa representação. E aí é uma outra situação que, em eu anulando a situação na justiça, talvez se processe ao Bahia também. Porque os clubes, Fred, têm que entender que eu não posso imputar isso a uma pessoa enquanto eu não julgar a justiça criminal. Ninguém pode, na verdade. E vamos deixar claro que eu não estou pregando aqui qualquer tipo de impunidade. Eu estou pregando que a justiça venha da justiça correta. Sim. Que é a justiça criminal. E se, por exemplo, a justiça criminal entenda que ele cometeu o ato, ele tem que ser punido, e a partir daí dessa punição, ele seja punido também na esfera esportiva onde ele trabalhou, na sua profissão. É isso. Exatamente. É só para deixar claro, não é porque a gente está querendo, não, tem que ter ofensa, não injúria, pelo contrário. É que seja feita a lei mesmo, né? Que a lei seja seguida. Cumpra a lei. Infelizmente, no Brasil, às vezes as pessoas acham que cumprir a lei é defender a impunidade. Infelizmente, nos últimos anos, a gente viveu e vive numa sociedade midiática onde
programas sensacionalistas, e não vamos citar nenhum aqui, porque cada um sabe um, condena a pessoa na matéria quando ele chega na cadeia. Não quer saber da oitiva de testemunhas, não quer saber da ritualística processual, não quer saber de nada. E aí, como é que fica quando é provada a inocência da pessoa depois? Uma nota de rodapé, quando é o jornal impresso, 20 segundos de um foi mal na televisão. E a pessoa Só que teve a vida totalmente destruída. Teve a vida totalmente destruída. As pessoas precisam entender que é um desabafo, o poder da câmera. Como diz o Alessandro Brecaro, um amigo meu, tem gente que acha que geladeira é câmera. Abre a porta da geladeira e sai falando. A gente tem que ter muita responsabilidade quando fala. Tanto é que aqui nessa entrevista, você não viu falar que ninguém é. A gente fala, estamos processando. Sim. Existe sempre o benefício da dúvida. Só depois do trânsito em julgado se pode falar alguma coisa. Trânsito em julgado da justiça competente. E até para agradecer muito a sua presença aqui, Igor, a gente está vendo um crescimento do direito esportivo, né? Em todos os âmbitos, né? Não só no futebol, né? No esporte em geral, né? Você que tem acompanhado e visto essas contradições, ainda há muito a se melhorar, um espaço que ganhou um número muito grande de advogados indo para a área esportiva, porque eu lembro, antigamente não era, né, tanta gente assim, hoje a gente tem um número considerável, né? Todo clube tem o seu advogado, né, especializado no direito esportivo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado, né, da sua área, que houve um exponencial crescimento, mas que está caminhando com esse lado, né, em relação ao que é a da justiça mesmo e do que compete aí à justiça desportiva. Olha, Fred, não vou falar que é felizmente nem infelizmente. Tem muita gente chegando para o direito desportivo, que é essa parte de sanção disciplinar, achando que sabe o que está fazendo e não sabe, achando que vai mudar o mundo, e infelizmente não entende que a justiça desportiva é isso, nossa justiça meramente administrativa de âmbito disciplinar de competições. A justiça desportiva não tem o condão de atrair para si tudo aquilo que acontece em relação ao esporte. A justiça desportiva não deve julgar se um atleta foi mal educado com um repórter. Mesmo se for num evento do clube, no Media Day que chama, não é? Media Day. Mesmo que se for no Media Day, que é da competição, cara, isso é justiça civil ou criminal, isso não é justiça desportiva. Até porque, se eu for levar isso para a justiça desportiva, eu vou ter que considerar que essa pessoa está trabalhando, vou ter que pagar hora extra para ela, dependendo ou não. Estou falando do jogador. Sim. A justiça desportiva, ela é um campo maravilhoso. Ela te coloca do lado dos seus ídolos. Posso falar por mim. Hoje eu tenho a oportunidade de ver ídolos meus do esporte que eu gosto, que é o basquete. Infelizmente, eu tenho que julgá-los. Como, infelizmente, eu tenho que julgar o pessoal do judô. Eu estou tanto no tribunal da NBB como no tribunal do judô. E eu vejo que está chegando uma geração de jovens apaixonados pelos direitos desportivos, mas que precisam entender que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O direito desportivo, ele não tem que entrar nessas searas. Precisamos dar uma resposta à sociedade. Não, precisamos ser técnicos. E às vezes ser técnico é você dar um despacho. Eu não precisei fazer isso ainda, mas não teria o menor problema de fazer, dizendo: esta matéria não é de competência da justiça desportiva. Se a parte se sentiu ofendida, que procure os locais competentes. Porque a gente vê, né, Fred? Eu vou falar que a gente é mais ou menos da mesma idade, acredito que somos. A gente é de uma geração que nasceu vendo programas de mesa redonda. Sim. É que aqui em São Paulo esse é o nome de um programa especificamente, mas o gênero é chamado de mesa redonda. Não sei se tem tecnicamente um outro nome para isso. Aonde se discute lances que não cabe à justiça decidir.
Não adianta ficar vindo 10 vezes para falar se foi pênalti ou deixou de haver. Entrar com uma impugnação dizendo que houve um erro de fato e não um erro de direito. Um erro de direito e não um erro de fato. Infelizmente, a justiça desportiva está muito nisso, mas eu acho que tem um lado bom também. Tem muita gente vindo para o esporte relacionado ao direito do trabalho, que é um ramo que eu adoro, e também tem muita gente vindo para o esporte relacionado ao ramo do direito civil, contratos de clubes, contratos de imagens, contratos de patrocínio, porque se chegou à conclusão que no século XXI, o advogado que trabalha no esporte, ele tem que ser um advogado do esporte. Hoje a gente fez uma audiência trabalhista, volto a falar hoje dia 18, que a juíza não conhecia nada sobre esporte. Então, o meu cliente, que está processando um clube, precisou explicar termos que é comum no meio esportivo. Se o advogado não souber, não vai, tipo rouparia. A gente estava falando que ele viajava com rouparia. O que é rouparia? É o pessoal que leva bola, uniforme, chuteira e que chega antes nos estádios para preparar o vestiário. O atleta só chega para dar aquela corridinha em volta. Tudo prontinho. Vê, né? Veste e vai embora, mas é a rouparia que trabalha. E a juíza não sabia. Então, eu acho isso importante. Aliás, o pessoal da rouparia tem uma responsabilidade muito grande, porque são milhares de reais dos uniformes aí que tem aí, de clubes grandes a gente está falando, né? Que estão aí sob a responsabilidade dele. Se sumir, se some isso aí. Olha, tragédia, hein? Eu acho que a maior responsabilidade é do clube pequeno, que só tem 2 jogos de uniforme. Porque se perder. Não pode trocar de camisa, né? Não pode trocar de camisa. Não pode trocar camisa. Eu vou contar uma história rapidinho, não vou contar um clube. Claro. A gente fez um acordo. Eu tenho uma coleção de mais de 300 camisas, tá? Do Palmeiras são 60, mas as do Palmeiras não entram na conta. Para quem não sabe, eu sou palmeirense. Mas se vocês entrarem nas minhas redes sociais, vão estar lá. Eu pedi 2 camisas para o clube, uma de goleiro e uma de linha, para renegociar um acordo. Eu falei para o meu cliente que eu ia pedir, ele sabe da minha coleção. O clube virou para mim e disse: doutor, eu não posso uma das camisas porque eu não tenho no meu estoque. Eu falei para o meu cliente: então nós não vamos fazer acordo. Se eles não têm 2 camisas sobressalentes para mandar para a minha coleção, eles não vão honrar o acordo. Histórias de futebol. Um dia talvez eu escreva um livro para falar sobre isso. História que não falta, né? História que não falta. Doutor Igor Maffei Bellini, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do A Bola Não Para. Hoje, virtualmente, a gente já teve o prazer de pessoalmente no estúdio do A Bola Não Para. Aliás, até eu lembrava do Igor, porque ele jogava basquete lá no Clube Holmes. A gente jogava futebol de salão, o pessoal na época eu estava na Jovem Pan. A gente jogava futebol de salão lá no... A gente jogava antes e o pessoal do basquete chegava depois. De segunda-feira. Segunda-feira à noite. Tá vendo? Tá vendo? Então, sem querer, eu já vi o Igor lá chegando para jogar o basquete dele. E eu já tinha jogado o meu futebol de salão com o pessoal da Jovem Pan lá no Clube Holmes, né? Que a gente muito tempo ali na Avenida Paulista. Você vê como as coisas, né? Depois a gente se reencontra aí, Igor. Exatamente, é o que um amigo meu sempre fala. Vamos sempre plantar sementes de flores, porque a gente sempre vai voltar para o mesmo caminho. Eu era setorista do Palmeiras, eu sabia que o Igor era do Palmeiras. Eu falei, deixa eu ver se esse aí não vai me xingar, se não vai. Não, mas o Igor não falava nada. Então, passei ileso nos encontros. Cobrir clube. Eu também tenho história para contar, Igor, porque cobrir clube não é fácil. Não. Imagino que não. Mas mais uma vez, obrigado, viu, Igor? Um grande abraço para você, sucesso aí, tendo novidades. Caso do Cristal, caso do Fabrício, caso aí do Hugo Duarte. Por favor, volte a falar com a gente. Perfeito, Fred. Será um prazer, como sempre. Com o Igor, nós fizemos aí mais uma edição do A Bola Não Para, que volta sempre com uma edição para você acompanhar, entrevistas, esclarecimentos. É sempre importante a gente poder falar de esporte para você. Vale lembrar mais uma vez o caso da ginástica. Tem uma denúncia a ser feita, quer contar a sua história não será em vão, mande e-mail, abolanãopara@terra.com.br, abolanãopara@terra.com.br. Abraço a todos.